minha história é uma história muito interessante com relação, principalmente essa coisa do esporte, do futebol. Aí eu vou voltar no tempo onde o meu pai era um bom goleiro e que minha mãe, torcedora de um outro time, o conheceu. Minha mãe, torcedora do time lá do Parque Lafayette, meu pai goleiro do outro time. E meu pai era boa pinta pra caramba, né? E um grande goleiro. E aí a minha mãe era torcedora número 1 desse time. Então ela foi para trás do gol ali para tentar, né, distrair a atenção dele. Ali começou, né? Aí o meu pai fez, defendeu e tal. Não deu mole, como se diz na gíria, né? E ali começou o namoro, cara. Então o namoro começou numa beira de campo, né? Um pedindo para deixar passar e o outro segurando e defendendo o gol. Então já tem algo a ver, né? Tentando Guina com o Roberto. Lá vai Roberto. Bateu pro gol. Sensacional de Roberto! Os garotos, mas para jogar no time lá onde eu atuava, no São Bento, eu só entrei no segundo tempo porque pro lado que eu ia atacar, da casa da minha mãe, não dava para ver. E se eu fosse o contrário, pro outro lado, daria para ela ver. Então, eu entrei no segundo tempo e aí voltei a jogar bola. 12, 13 anos, 14, aí já comecei a fazer gols aqui, ali e tal. E com 14 para 15, o Gradim, que era um olheiro, um observador dos clubes e tal, me viu jogando. Eu e um meia, que o nome Zezinho, era Zezinho, meu apelido na época, eu não tinha nada de Roberto, meu apelido era Calu, porque meu primeiro nome é Carlos e minha mãe fala que os garotos brincando, em vez de falar Carlos, falava Calu, Calu e aí todo mundo começou a pelo menos no futebol, me conhecer como Calu. Aí com 13 para 14 anos, o Gradim me trouxe para o Vasco para fazer um teste, eu e o Zezinho. Mas aí comecei, 14 anos, infantil e tal, 14 para 15, isso finalzinho de 69 para 70. 14 para 15, já no Infanto Juvenil, teve uma partida amistosa do time. Eu estava no Infanto e teve uma partida amistosa do time juvenil. Aí me colocaram lá para jogar com o time juvenil. Aí entrei, fiz 3 gols, ganhamos de 7. Aí quando eu voltei, já voltei para o juvenil, que hoje é o júnior, a equipe de júnior, né? Naquela época era juvenil, até 18 anos, hoje vai até 20. Eu vou contar para os senhores. 5, 4, 3, 2, 1. Fogo, Roberto! Gol do Vasco! Não dá para você imaginar ou projetar, somente hoje os garotos pensam, né, tá aqui no clube e tal, não sei o quê, daqui a pouco ou ir para um grande clube fora, né, mas na época não dava para você ter fazer uma avaliação ou ter alguém ali que desse um suporte, né? O Gradim foi a pessoa que me levou. Muitas das vezes ia comigo para o treino e tal, esse negócio todo, voltava. Mas quando eu comecei, né, a jogar no time principal, e aí peguei jogadores, né, muito mais velhos que eu quero dizer, jogadores com muito mais experiência. Peguei até o Joel começando, Joel o zagueiro, mas peguei Moisés, Fidelis, Paulo César Puruca, Buglé, Alfinete, Alci, Jorginho Carvoeiro. Jorginho já foi no time que a gente foi campeão em 74. Então esses caras me abraçaram, né? Eu, garotão ainda, aí já começando a fazer gol aqui, gol ali, aí começa aquela coisa da marcação mais forte, né? Daquela coisa de ter que olhar o cara está fazendo gol e tal, esse negócio todo. Então, eu lembro assim que teve um brasileiro, e não foi em 74 ainda, 73, eu estava começando a fazer gols, aí os caras começaram a me observar e em um desses jogos, desse campeonato do brasileiro,
isso foi no Nordeste, não lembro qual foi o time, mas começando a ter uma marcação mais forte, o cara chegar junto. E teve um jogo que o cara, pô, deu uma pancada num lance, eu fui falar, e o cara deu outra pancada no outro. Eu falei, caramba, os caras estão marcando forte, né? E no terceiro lance, assim, o cara veio, eu dei uma escorada com o cotovelo, né? O cara veio, mas o cara veio para me atropelar. Eu protegi aqui, o cara bateu, ele bateu no meu cotovelo aqui, pegou no peito do cara e o cara caiu, mas já caiu gritando. Uma escorada de uma malandragem tremenda, né? Não, mas pô, não, eu levei uma, levei duas, né? Não, eu fui coçar o nariz e fiz assim. Então, foi tão interessante, foi tão engraçado assim, porque eu caí, o cara caiu também, mas o cara caiu gritando, né? Pô, e aí, o time, desculpa, mas pô, não lembro o time, mas o cara veio todo mundo em cima de mim, né? O time adversário aí, maior pressão, todo mundo em cima, para querer pagar, né? Dar bronca e tal. Aí o time do Vasco, que só tinha cascudo, esses caras todos mais experientes, os caras fizeram uma roda do Vasco, o pessoal do Vasco fez uma roda e me deixou no meio. E aí falou, olha, ninguém toca no garoto não. Pô, ninguém vai tocar nele. Pô, eu me senti o dono da cocada preta. Pô, aí, pô, foi super legal. E, pra tu ver, nós estamos falando hoje, isso foi em 73, cara. Eu tava iniciando, foi muito legal. Menos de 15 segundos. Roberto, Zanata, ainda Zanata, 45 agora, Roberto. Golaço sensacional de Roberto! Eu tive um grande adversário, mas acima de tudo um grande amigo, que foi o Zico, e que a gente era adversários, né? Começamos isso lá em 72, 73, ou 71, o Vasco foi campeão em 71, o Flamengo foi campeão em 72. E os nossos pais estavam ali, quando terminava o jogo, a preliminar, a gente fazia a preliminar no Maracanã, o meu pai estava ali esperando, meu pai, minha mãe, e o pai do Zico, o seu Antunes com a dona Matilde ali esperando o Zico, entendeu? Naquela parte de baixo ali, na saída do vestiário. Então, eu acho que isso que fortalece, e que hoje, né, eu falo isso porque nós fomos grandes adversários no mesmo período, né? Em momento algum, o torcedor do Vasco ou o torcedor do Flamengo teve dúvidas com relação à nossa participação dentro do campo, né? Mas somos grandes amigos, nos respeitamos, né? A gente fala até brincando com relação a hoje, né? E ele me chama de Bob e eu chamo de Galo. E aí os caras hoje põem 60 mil no Maracanã, e aí a gente batendo lá no WhatsApp, aí falava, porra, Galo, a gente botava 150, 160, pô, os caras hoje põem 60 mil no Maracanã, estão vibrando, né? Então, porra, legal. Leva vantagem o Vasco. Tiro de Roberto. Gol de Roberto para o Vasco no Maracanã, com Montinho, artilheiro, levando Jairo. Você tem momentos da sua vida, na carreira, e o que eu entendo com relação a isso, quem te identifica, quem te coloca como ídolo é o torcedor. Né? Não você que chega e fala assim, eu sou o cara. Alguns até falam isso, né? Mas quem te identifica, quem vai te enxergar como um dos ídolos é o próprio torcedor, do modo geral. Então sempre foi uma troca muito grande de respeito, de carinho, de superação, né? Porque você tem momentos na tua carreira, eu tive poucos momentos assim, que não estava legal, que, sabe, foi muito pouco. Então, acho que nessa hora, não é só você olhar as coisas que você fez de positivo, mas você botar para dentro de você mesmo e ver o seguinte, como todo mundo, você tem momentos na tua carreira, né, que você não... Eu lembro que eu não sei se foi com o Lazzaroni, com um técnico desses, que eu fiquei 2 jogos sem fazer gol, 2 jogos. Aí, pô, o que houve com o Roberto, tal, não sei o quê.
Aí não joguei vamos dizer, o jogo seguinte, né? E aí o Vasco não teve um bom resultado. Aí voltei no outro jogo, aí fiz 2 gols, aí a coisa voltou normal. Então, a cobrança com relação a gols e a resultado é em razão daquilo que você representa e daquilo que você já fez. Então, eu acho que era natural, era normal e eu convivi bem com isso. Foi muito bom. Foi super legal, porque é o que eu falo, meu pai, acho que no Sul tem muito isso, aquela pessoa reservada na dele, né? Então, a minha mãe não, minha mãe já era... Mas eu acho que isso é fruto deles, né? Então, quando acontece uma situação de você estar sendo convocado, pô, você tem que dividir essa coisa, né? Você tem que ficar feliz, claro, mas com certeza, ainda mais eles que acompanhavam essa coisa todo dia, né? Vendo jogar, acompanhando, vendo o jogo e tal. E não era aquela coisa, não era aquela coisa de ter o carrinho e tal, vamos pegar o carro, vamos para o Maracanã e tal. Na época ainda era a coisa... Nesse período eu já tinha comprado um carrinho para eles, né? Mas era muito legal, era diferente, cara, tudo era diferente e acho que é por aí que a gente, no caso, eu valorizo muito isso, né? Não é arrependimento, eu acho que eu poderia ter ficado mais tempo no Barcelona. Eu tive até para ver como é que estou lembrando aqui, depois de 74, 75, 76, eu tive... Abriu uma porta, uma janela, uma porta mesmo, para ir para o Inter, em 76, mas aí a coisa não foi resolvida e o Inter tinha, em 76, 76, acho que foi bicampeão, né, brasileiro. Esse foi bicampeão. Então, o que eu lamento, assim, o que eu acho que eu poderia esperar um pouco mais, porque o que aconteceu na minha ida para o Barcelona? O Barcelona tinha um time razoável, né? A diferença é que você na época só podia ter 2 estrangeiros no plantel, no time, entendeu? Hoje você pode ter um universo muito maior, é um leque que se abre maior. Na época os jogadores espanhóis eram muito conservadores, muito fechados. Quando chegava um jogador ou outro, ele era visto como alguém que estava ali para ocupar ou pegar o espaço de alguém, e isso era ruim dentro de um time, né? Então essa foi a minha dificuldade. E quando da minha ida ao Barcelona, o técnico que veio aqui no Brasil para me contratar, que era o Rifé foi um lateral direito que jogou no Barcelona. E por pouco tempo, logo depois, 3, 4, 5 jogos, saiu o Rifé e entrou o Heleno Herrera. Aí disse que tem um histórico. Eu não vou viver dessa situação, mas tinha um histórico, negócio de Santos e Inter de Milão, um desses times de lá da Itália, e que ele não era muito simpático ao jogador brasileiro, porque não era Pelé. Ele teria perdido pela Inter de Milão, teria perdido para o Santos. E tal, aquela coisa. Pô, mas não justifica, né? Não tem nada a ver. E aí aconteceu isso. O que eu acho que poderia ter, vamos dizer, suportado um pouco mais essa situação com relação ao técnico e poderia sim ter jogado mais tempo no Barcelona, porque eu fiquei praticamente 3 para 4 meses só no Barcelona e voltei. Mas o que faltou? Foi a sua cabeça? Foi família? Foi o que faltou? Não, o que faltou foi o seguinte, eu fui para um jogo contra a Real Sociedade, Barcelona e Real Sociedade, lá é considerado uma área básica, né, que eles chamam. E aí fui para o jogo, escalado para o jogo e tal, daqui a pouco, vai para trocar de roupa e tal, não é para trocar, daqui a pouco, pô, eu não fico nem no banco. E eu achei aquilo, para nós brasileiros, para mim em particular, o que foi isso? Pô, não entendi, né?
já lá falei com o dirigente do Barcelona, questionei, perguntei o porquê, né? Ah, não, foi uma decisão do técnico e tal, não sei. Tá bom. Ou até chegaram a falar, por ser uma região assim, falaram, não, esse negócio do dinamita, não sei o quê, que era dinamita, de não sei o quê. Falei, pô, não tem nada a ver, né? Aí cheguei no Barcelona, conversei com o diretor do Barcelona, e aí, pra mim, que jogando no Brasil, titular, jogava todos os jogos e tal, foi um choque, entendeu? Foi um negócio assim que eu falei, cara, o que é isso, né? E aí tive que ficar treinando, também treinando um pouco à parte, eu falei, não quero isso. E aí foi quando surgiu o Márcio Braga em Barcelona. Ele foi lá em Barcelona com o Joel Tepé e Márcio Braga foram a Barcelona para tentar me trazer para o Brasil para o Flamengo. E aí isso gerou uma situação no Brasil já com o Vasco, né, do torcedor do Vasco, de cobranças e tal, e não sei o quê. E até disse que até ameaças e tal, mas eu não. Mas aí houve essa conversa e acho que a razão da minha volta ao Brasil se deu porque o Flamengo foi lá, né? Porque no primeiro momento o Vasco também ficou um pouco pé atrás com relação a isso, mas o que me levou a ter esse tipo de atitude foi que eu queria jogar. E dentro da cabeça do treinador eu teria que ficar treinando para depois começar a jogar. E aí eu optei e preferi voltar para o Brasil. Poderia ter ficado lá, né, cumprido o contrato e quem sabe ter tido melhor sorte no Barcelona. Acho que foi isso. Obviamente a tua história, o Vasco está tatuado em você, né? Agora, deixa só para complementar essa do Barcelona, para levantar a bola, né? Porque senão parece uma coisa... Aí volto para o Brasil, Vasco e Corinthians, Maracanã, 5-2, 5 gols do Roberto, Vasco, tá tudo certo. Vamos continuar. Não, e aí de lá, o pessoal de Barcelona, jornalista de lá e tal, esse negócio todo, porque saiu no jornal de lá, né? Este sim é a dinamita. Vasco 5-2 no Corinthians e tal. Era alguém relevante que disputava posição com você no Barcelona? Não. Eu dei uma olhada. Não tinha nada, não. Não tinha. Então era por isso. É a opção do cara, né? Um direito também, mas eu acho que o que me fez voltar foi essa coisa de querer jogar. Uma coisa que eu fazia, já vinha fazendo direto como profissional, titular. Fica apertado o Basílio. Olha aí o Vasco, Roberto protegeu bem, dominou, pode sair o gol dele. Caminho do gol com a camisa vascaína, o goleador Roberto. E justamente com casa cheia, como um goleador gosta, num gol que é sempre importante. Eu sou Roberto Dinamite, respeita a minha história.